Bom dia a todos. Meu nome é Vinícius Oliveira, sou residente do primeiro ano de Urologia do Hospital Federal da Alagoas e hoje nós vamos apresentar a aula sobre emergências urológicas. Nós vamos abordar 3 grandes temas, que é priapismo, escroto agudo e parafimose. Bom, o priapismo, por definição, é uma ereção persistente superior a 4 horas, dolorosa e sem estímulo sexual. Tem uma prevalência geralmente de 0,3 a 1 a cada 100 mil homens por ano. Ele é dividido principalmente em 2 grandes grupos, que é o priapismo isquêmico e o priapismo não isquêmico. A gente faz essa diferenciação através da gasometria arterial, colhida nos corpos cavernosos. Segundo relatos de muitos autores, as intervenções, quando são posteriorizadas, depois de 24 a 48 horas, ajudam a melhorar a ereção e a dor, porém tem pouco benefício para preservar a potência sexual desse paciente. O priapismo isquêmico, também chamado de baixo fluxo, tem algumas causas. Dentre elas, a principal é a anemia falciforme, que acomete mais crianças, em 63% dos casos, e apenas 23% em adultos. Outras doenças hematológicas, como talassemia, leucemia e polistemia, também estão relacionadas. Além disso, a farmacoterapia intravenosa, como clorpromazepina, trazolona, cocaína e heparina, estão relacionadas a essas doenças. As neoplasias também, nutrição parenteral hiperlipídica e qualquer tipo de trauma raquimedular. O priapismo isquêmico, geralmente, ele se apresenta com uma clínica de dor no local, rigidez total do pênis, principalmente nos 2 corpos cavernosos, podendo ou não ter rigidez da glande e da outra porção. Associada à doença hematológica e uso de drogas intravenosas, como eu havia falado, está relacionado com aumento da viscosidade sanguínea ou qualquer disfunção da musculatura lisa do corpo cavernoso. Lembrando que, assim como toda isquemia, quanto maior o tempo, menor a chegada de oxigênio, maior o tempo de hipóxia, aumentando mais o CO2, gerando uma acidose lática, aumentando cada vez mais a plegia dessa musculatura. A gasometria, a gente vai ter uma hipóxia com hipercapnia associada à acidose. O hemograma, a gente vai ter um aumento de glóbulos brancos e plaquetas, podendo ou não sugerir infecções ou anomalias hematológicas. O priapismo não isquêmico geralmente é causado por um trauma perineal, por uma fístula arteriovenosa que drena todo o corpo cavernoso. O paciente apresenta com pouca ou nenhuma dor peniana e nem sempre ele apresenta rigidez total. Ele geralmente o pênis se mantém ereto, porém não com toda a sua rigidez. A gasometria vem sem isquemias e geralmente não está associado com o uso de drogas intracavernosas ou outras doenças hematológicas. Além disso daí, existem alguns pacientes que têm priapismo crônico, que nesse caso é indolor. Outro tipo de priapismo, que é o terceiro tipo, é o priapismo recorrente, que é um priapismo isquêmico, em que o paciente ora apresenta ereção dolorosa, ora apresenta uma detumescência espontânea. Pode ou não estar associada à anemia falciforme. Em alguns casos, nos adultos, é de origem idiopática. O tratamento consiste em agonistas de NRH, finasterida, baclofeno, digoxina, terbutalina
ou autoinjeção de agentes simpático-miméticos. O tratamento. O tratamento, no caso do priapismo, a gente tem que pensar como uma síndrome compartimental. A gente faz a anestesia e o bloqueio do nervo dorsal. Com o scalp, geralmente 16 ou 19, a gente faz o acesso transglandar ou lateral da haste peniana, como é demonstrado nessa imagem ao lado, com a aspiração do sangue do corpo cavernoso até a drenagem de todo o sangue vivo. Nesses casos, tem a resolução de até 36%. Porém, em outros casos, a gente tem que fazer a lavagem com soro fisiológico para ajudar na evacuação e no escape de todo esse sangue hipóxico, que é mais viscoso. Essa imagem demonstra uma imagem ilustrativa que demonstra a função dos dois corpos cavernosos. No canto superior à direita, ele tem uma imagem de um Doppler representado em paciente sem priapismo. Já do outro lado, um Doppler em paciente com priapismo isquêmico. O tratamento. Existem alguns tipos de tratamento, que pode variar desde injeção intracavernosa até o tratamento cirúrgico, que, no caso, é o mais efetivo. Quando nós decidimos fazer o tratamento por injeção intracavernosa, existem alguns agentes que são os principais. A fenilefrina é o mais indicado. É um agente alfa-1 seletivo. Ele faz a contração da musculatura lisa e liberação das veias emissárias, ajudando na drenagem. Lembrar que todo bloqueador alfa não age na recepção dos bloqueadores beta. A dose é de 100 a 150 microgramas por ml, geralmente a gente utiliza 200. A gente faz 1 ml a cada 3 a 5 minutos por cerca de 1 hora. Sempre é importante monitorizar, principalmente os pacientes que têm alto risco cardiovascular. Então, ele pode fazer vários tipos de taquiarritmia. E a adrenalina também pode ser usada, porém, os efeitos colaterais cardiovasculares dela são maiores. Essa tabela demonstra as principais drogas utilizadas, só que a de melhor impacto realmente é a fenilefrina, a dose de 200 microgramas, 3 a 5 minutos. A adrenalina, a dose é 2 ml, quando a divisão é 1 para cada 100 mil de adrenalina, e o tempo que a gente vai fazer no período de 20 minutos. Os shunts cirúrgicos. Existem vários tipos de shunts cirúrgicos, só que todos têm a intenção de criar uma fístula, ou seja, um canal e a fístula. Bom, não devem ser a primeira escolha devido ao maior risco de disfunção erétil, porém são os que apresentam melhores resultados. Ele é indicado na falha de outros métodos ou em priapismo com duração prolongada. A prioridade para a gente é sempre fazer o shunt distal devido ao menor risco de disfunção erétil e é mais fácil tecnicamente, com menos complicações. Essa tabela demonstra os principais tipos de shunt, sendo ele os dois mais utilizados distais, que é o Inter e o T-shunt. O Inter, a gente faz uma punção, a agulha é inserida através da glande, em direção ao corpo cavernoso, por várias vezes, criando pequenas fístulas. O T-shunt, que é o ebode modificado, a gente usa uma lâmina de bisturi número 10 e gira 90 graus, criando uma abertura em T em direção à túnica albugínea, fazendo esse outro tipo de fístula. O shunt distal aberto, que é o algorábio e o Burnet. O proximal, que é o Quaker e o Chasser. Outro shunt que a gente vai falar agora é o do algorábio, que é um shunt distal, que a gente vai fazer uma incisão única próximo ao sulco, na glande, e vai fazer com dilatação, com o dilatador de Egg, a gente vai fazer a inserção nos dois poros cavernosos, como é representado na imagem ao lado. O quinto passo, em pacientes que já têm um priapismo longo, que já tem uma tendência maior a ter uma disfunção erétil, a gente já pode pensar na colocação de prótese peniana. Porque, como eu havia falado no início da aula, após 48 horas de priapismo,
as chances de impotência sexual crescem cada vez mais. Sempre temos que propor o paciente antes já a colocação de prótese peniana e é isso. As duas imagens ali, uma é a prótese peniana semirrígida, maleável, e outra prótese peniana inflável. No tratamento do priapismo de alto fluxo, ou não isquêmico, geralmente a gente faz de maneira eletiva. Na emergência, a gente pode fazer a aplicação de gelo e compressão do sítio específico no próprio peri, fazer uma privação androgênica para reduzir o número de gerações espontâneas durante o sono e fazer o fechamento espontâneo dessa fístula. Podemos fazer a embolização arterial seletiva, a ligadura seletiva da fístula, em caso de falha dessa embolização, e algumas drogas, como digoxina, baclofeno, gabapentina e outras. Próximo tema é o escroto agudo. O escroto agudo existem 5 tipos de diagnósticos diferenciais. A gente vai dar ênfase em alguns aqui, que é a torção de cordão espermático, torção de apêndice testicular, trauma, órquipe de Schmidt e síndrome de Fourier. Nesse caso, a gente vai falar da torção de cordão, de apêndice testicular e de órquipe de Schmidt. A torção de cordão espermático é quando ele faz uma rotação sobre o próprio eixo, geralmente de lateral para medial. Essas imagens representam algumas coisas que eu vou falar mais à frente. Como vocês podem ver, essa daqui é uma imagem de um testículo, geralmente está verticalizado, está com alteração na coloração, está com edema e alteração pode ter alteração no reflexo. Bom, a torção testicular representa-se com a clínica de dor testicular súbita, associada ou não ao aumento do volume testicular, edema e eritema, podendo também se associar a náuseas e dor abdominal. O exame físico ele vai ser doloroso, a palpação, geralmente horizontalizado e elevado, com perda do reflexo cremastério. E um sinal de pré negativo, que é quando a gente vai fazer uma elevação do testículo e o paciente não refere melhora da dor. O ultrassom com Doppler tem uma sensibilidade de 63% até 100%, uma especificidade de 97% até 100%. Ele vai constatar uma diminuição ou ausência do fluxo sanguíneo. É um importante exame complementar que ajuda a fechar o diagnóstico, porém, a gente tem que lembrar que ele nunca pode atrasar o nosso tratamento, porque, nesse caso, quanto maior o tempo de isquemia, maiores as chances de a gente ter que realizar uma orquiectomia no intraoperatório. Existem 2 tipos, uma torção intravaginal, que é o tipo mais comum, e o fator desencadeante geralmente é desconhecido, por uma fixação inadequada da túnica vaginal, chamado testículo em badalo. Como eu havia falado, a rotação é para medial. É importante a gente saber que essa rotação acontece de lateral para medial, porque para a gente distorcer, a gente tem que fazer a rotação contralateral. Ele diminui o retorno venoso e, posteriormente, o fluxo arterial, gerando uma área de isquemia. A torção extravaginal é a torção de todos os elementos do cordão, pela falta da fixação da túnica vaginal e da arte dentro do escroto. Geralmente, ele é mais comum no período neonatal. Essas são algumas imagens. Na imagem à esquerda ali, a ectoscopia de um paciente que apresenta uma torção testicular. Você vê que o testículo está mais elevado, tem edema, hiperemia e eritema no local. Já no intraoperatório, já um testículo necrosado. Isso aqui é a ectoscopia, já no intraoperatório, testículo necrosado, já depois da peça retirada. O tratamento, nesses casos, sempre vai ser cirúrgico. E a gente visa fazer essa cirurgia em até 6 horas, desde o início de todos os sintomas. Assim como eu vi falar, a intenção é sempre fazer a distorção manual, de medial para lateral, e a exploração cirúrgica, a gente busca fazer a distorção e a avaliação da vitalidade testicular.
sempre temos que avaliar uma orquiectomia. Em alguns casos é necessário, quando o testículo já está perdido com necrose. Lembrar que 95% do testículo contralateral vai apresentar o mesmo defeito da anatomia do anterior. Por isso, a gente sempre tem que fazer a fixação deste peso e a ressecção dos apêndices testiculares, se for visualizado. O implante de prótese testicular só vai ser realizado num segundo momento e se o paciente achar necessário, e é feito por via inguinal. A torção de apêndice testicular é um diagnóstico diferencial também. Existem dois tipos de torção, ou do apêndice testicular ou do apêndice do epidídimo. O testicular é um resquício do ducto de Miller e o apêndice do epidídimo é resquício do ducto de Wolff. A manifestação clínica é semelhante à torção do cordão espermático, porém menos exuberante, apresenta uma dor, geralmente na porção superior do testículo. Existe um sinal patognomônico, que é o sinal da mancha azul, que vai ter uma área de cianose na pele, próximo ao escroto ali. E em caso de não diagnóstico dessa torção, acontece uma atrofia do apêndice testicular, não gerando grandes danos aos pacientes. O tratamento é clínico, com anti-inflamatório, repouso, compressa com gelo para diminuir o edema e suspensório escrotal para diminuir a dor. Algumas imagens de torção testicular. Nesse caso ali é o apêndice testicular, nesse caso está isquemiado pela própria rotação. Uma imagem também demonstrando ele. A orquiepididimite. A orquiepididimite é um importante diagnóstico diferencial, porque o tratamento não é feito por via cirúrgica, é um tratamento clínico. Ele é causado por uma bactéria secundária à infecção urinária ou uma uropatia obstrutiva. Lembrar que ela pode fazer uma ascensão para o ducto deferente e no Brasil pode estar associado à tuberculose. Geralmente, nas crianças, a gente tem que investigar a origem viral, pela cachumba, e o tratamento é feito com anti-inflamatórios, repouso e suspensório. Lembrar que pacientes adultos jovens, menores de 35 anos, sexualmente ativos, têm uma tendência à infecção por clamídia e gonococo, podendo gerar essa orquiepididimite. Em pacientes maiores de 35 anos, as causas mais comuns são as bactérias gram-negativas da infecção do trato urinário. Bom, nesse caso, o que vale sempre ressaltar é o sinal de PREM, que nesse caso vai dar positivo, e o reflexo cremastério vai estar presente. A gente sempre tem que fazer a comparação entre a diferenciação de um paciente que tem orquiepididimite e um paciente que tem torção testicular. O sinal de PREM, nesse caso, vai ser positivo, ou seja, a gente vai fazer a elevação do testículo e o paciente vai referir melhora parcial da dor. Além disso, ele tem um reflexo cremastério presente, diferente do paciente que tem torção testicular. A sua evolução é lenta, gradual, com piora da dor e aumenta o volume testicular, associada à prostração, febre, calafrios e anorexia. Vale lembrar que existem diversos tipos de graus de orquiepididimite. Alguns pacientes vão apresentar apenas um desconforto leve, não vão apresentar febre, calafrios e anorexia, e outros já vão apresentar todos esses sintomas. No ultrassom com Doppler, que é o exame que vai nos auxiliar também no diagnóstico, a gente vai ter um aumento do fluxo sanguíneo completamente diferente da condição trazida anteriormente e ajuda a avaliar se existe algum abscesso no local que seja possivelmente drenado. Essas daí são algumas imagens de ultrassom com Doppler, demonstrando aumento da vascularização dos testículos em pacientes com diagnóstico de orquiepididimite. Assim como eu havia falado, pacientes maiores de 35 anos têm a predisposição por infecção por germes gram-negativos. O tratamento é realizado com ciprofloxacino. Em pacientes que têm menos de 35 anos, temos sempre que lembrar da clamídia e do gonococo, associando assim uma doxiciclina, podendo manter o cipro e tendo como opção o ceftriaxone. Próximo e último tema é a parafimose.
Geralmente, ele tem causa ou iatrogênica, por nós médicos, quando fazer uma sondagem, não elevamos ali o prepúcio do paciente, manipulação excessiva, masturbação e relação sexual sem lubrificação. Causa uma retração do prepúcio, com formação de um anel construtivo, que determina edema, podendo gerar isquemia e necrose da glande. Deve ser tratado no momento do diagnóstico. A gente faz a redução manual, tem a opção de fazer múltiplas perfurações com agulha bem fina no anel parafimótico para ajudar a redução. Se a gente não conseguir, a gente faz uma incisão dorsal, que é uma prostostomia, e após a resolução do quadro, deve-se programar uma postectomia no segundo momento. Lembrar que a redução manual, a gente pode fazer uma compressão próxima ao pênis ali, com colocação ou não de compressa gelada para diminuir esse edema e fazer a redução manual no próprio leito. Essas daqui foram as referências que eu utilizei. Muito obrigado.